Colossenses capítulo 2, lendo do versículo 1 ao versículo de número 7. Estas palavras de Paulo pelo Espírito: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. E este versículo 2 em particular será o foco de nossa atenção, porque, ou melhor, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Nosso título nesta manhã é 3 essenciais para a vida de fé. 3 essenciais para a vida cristã. Ou, em outras palavras, 3 coisas necessárias para a firmeza na fé. Aqui nós temos um pequeno tripé, há vários tripés aqui neste livro de Colossenses. Se você observar o capítulo 1, no versículo 4 ao versículo de número 5, nós temos um tripé da fé, o tripé da vida espiritual: fé, amor, esperança. Maravilhoso, não é? Aqui está outra base essencial para a firmeza da fé: fé, amor e esperança para a vida cristã. E aqui se repete a fé, e nós temos outros 3 elementos que trazem firmeza à vida cristã. O que eu quero dizer por firmeza? A vida cristã é como um edifício, nós somos edificados na palavra de Deus. Cada descoberta doutrinária, cada maior compreensão da palavra de Deus, da vontade de Deus, é um tijolo que se forma nesse templo espiritual. A fundação precisa estar firme, e é sobre isso que eu gostaria de falar. 3 essenciais para a vida de fé, para a vida cristã. Bem, estão todos aqui neste versículo diante de nós, do capítulo 2, versículo de número 2. O que nós iremos fazer nesta manhã, antes de retornarmos às nossas considerações no Evangelho de Mateus, é meditar aqui na palavra de Deus. Porque, queridos amigos, nós temos lidado com a paz, que é o árbitro, juiz da alma. Nós temos visto como a fé opera no crente. Nós temos visto que é uma igreja bíblica. E agora nós queremos ver esses 3 essenciais para a vida cristã. Isso completa esta nossa série de observações na palavra de Deus a respeito das fundações da vida de um crente. 3 essenciais para a vida cristã, tudo aqui neste versículo. Bem, esta é a carta do apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses. Esta carta é uma das cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso, a primeira vez que ele foi aprisionado na cidade de Roma. Do cárcere, ele tinha uma certa liberdade para receber pessoas. Ele escreve a carta aos Filipenses, aos Colossenses, em Éfeso, a igreja que estava ali, e Gálatas também, muito provavelmente. E esta carta, pense, de um apóstolo preso, escrita também a uma igreja que ele não tinha participado, não tinha fundado, não tinha conhecido, a igreja do povo de Deus que estava na cidade de Colossos, na Ásia, atual Turquia. Paulo nunca esteve em Colossos. Ele esteve em Éfeso. Lucas nos diz em Atos que ele passou quase 2 anos em Éfeso pregando. E o evangelho que Paulo pregou se espalhou da cidade de Éfeso para todas aquelas regiões, Filipos, Colossos, Laodiceias e tantas outras cidades. E um homem de Colossos, que esteve em Éfeso, chamado Epáfras,
ouviu o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. O Senhor abriu o seu coração para que entendesse a palavra de Deus. Ele foi salvo e ele retorna à cidade de Colossos, e ali ele começa a evangelizar, pregar este evangelho da graça, e uma igreja pelo Espírito é formada. Paulo então é aprisionado um tempo depois, e Epáfras, que o conhecia porque foi um filho de Paulo na fé, vai visitá-lo no cárcere, trazê-lo conforto. Muitos outros visitaram Paulo nesta primeira prisão. Ele não só leva o conforto daquela igreja para ele, de Colossos, mas ele traz também algumas preocupações que a igreja e ele tinha em seu coração. Epáfras era o pastor daquela igreja. E Paulo, ao ouvir aquelas preocupações de Epáfras, baseado naquilo, orando por ele, junto com Epáfras, ali na prisão, ele decide escrever esta carta, que ele põe na mão de Epáfras, e Epáfras, o pastor, leva de volta à igreja dos Colossenses. Epáfras trouxe notícias boas sobre a igreja, que Paulo não conhecia pessoalmente, e notícias desafiadoras, difíceis, sobre certas doutrinas que começaram a entrar naquela igreja, que ameaçavam a vida do povo de Deus. Você sabe, Paulo nos informa que no calcanhar dos apóstolos seguiam homens maus, judeus e outros, que pregavam um outro evangelho. E você já percebeu que muito das exortações dos apóstolos em suas cartas têm em vista esses problemas doutrinários, os agnósticos, os judaizantes. Os agnósticos eram os místicos que misturavam a palavra de Deus com o misticismo grego, filosofias gregas. Entravam nas igrejas, apreciavam a mensagem, mas traziam o seu ensinamento e queriam primazia ali para espalhar as suas ideias. Os judaizantes eram judeus que se diziam convertidos ao cristianismo, mas que se espalhavam pela Ásia, já moravam ali, já viviam ali, outros vinham da Judéia, e queriam ensinar o cristianismo junto com o judaísmo. Tá, Cristo é muito bom, mas você precisa ser circuncidado, guardar os dias de lua, etc, etc, luas novas, etc, etc. E Epáfras traz esta preocupação a Paulo, e Paulo irá escrever nesta carta, combatendo estas heresias. E o que ele faz, querido amigo, é trazer uma exortação, porque ele tem em vista o perigo que está diante daquela igreja que nascera, que poderia ser abortada, morta, destruída por Satanás. Não só aquela, mas aquelas igrejas da Ásia. E aqueles líderes, eles basicamente atacavam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles diziam que eles não estariam seguros somente com a fé, somente em Jesus Cristo. Ou eles precisavam da veneração dos anjos, porque Deus é Espírito, nós somos matéria. Eles diziam, não há comunhão, não é? Então nós precisamos de intermediadores entre nós e Deus, os anjos, os mistérios. Ou eles diziam, não, Cristo está muito bom, a fé nele está muito bom, mas vocês precisam do ascetismo judaico, das observâncias do judaísmo, as lavagens cerimoniais, toda aquela cartilha terrena. E assim, Paulo irá escrever para eles, inspirado pelo Espírito, lembre isso, porque está registrado aqui para nós, o Espírito de Deus. Deus sabia muito bem que nós necessitaríamos disso, encorajando aqueles irmãos, fortalecendo aqueles irmãos a ficarem firmes na doutrina, na fé que eles receberam através de Epáfras, isto é, a fé do povo de Deus, da palavra de Deus. Eles deveriam estar firmes. E o que ele apresenta aqui são vários elementos, eu estou separando aqui 3 em particular, que são essenciais para a firmeza daquela igreja, para que ela não desabe, e que são essenciais para você e para mim, se nós já nascemos de novo, para nós não desabarmos, porque no período de Paulo, se aquela igreja, o povo de Deus no mundo, enfrentava 2 ou 3 problemas doutrinários, você e eu enfrentamos 3.000 ou 300.000. Enquanto 2 ou 3 falsos líderes iam na igreja a pé, nós temos 1 milhão de falsos líderes entrando em nossa vida pelo celular, pela internet, batendo em nossa porta, pela música, pelo teatro, pelas filosofias. Você deseja permanecer firme? Não se ache mais forte do que esses colossenses. Esta palavra foi colocada aqui pelo Espírito para nós. Paulo escreve para ajudar aqueles crentes e a nós a permanecermos firmes. E o que ele diz em essência é que eles já tinham sido aceitos por Deus em Jesus Cristo. Eles não precisavam das cerimônias da lei para complementar, Cristo é suficiente. Eles já tinham um relacionamento direto com Deus por meio de Cristo. Eles não precisavam das escadas do misticismo. Eles podiam entrar direto na presença de Deus através de Cristo.
Deus já os tinha aceito em virtude deles estarem em Jesus Cristo e que Cristo é suficiente. Em outras palavras, ele diz: meus irmãos de Colossos, Cristo mais nada é igual a tudo. Se você adicionar algo a Cristo, você não tem nada. Cristo é o suficiente. Eles deveriam buscar amadurecer neste conhecimento, nesta fé, e fé aqui é doutrina. Eles deveriam amadurecer estas estacas, estas colunas da vida espiritual da igreja, de cada crente, devem estar muito firme. Quando a estaca está mole, você pega o martelo na marreta e firma, não é? Firma. Se uma casa tem recalque é quando a água da chuva, o que quer que seja, começa a tirar a terra e a fundação começa a aparecer, a casa começa a inclinar, você tem que colocar a terra lá, misturar com cimento e bater até ficar firme. É isso que Paulo está dizendo: estais, pois, firmes no Senhor, porque nele estão escondidas todas as riquezas do conhecimento. Ele é Deus, ele é a imagem de Deus. Ele começa a levantar, a exaltar, a glorificar a pessoa de Deus. E é algo maravilhoso que ele faz aqui, muito instrutivo, porque veja, seria um pouco difícil para nós se Paulo começasse a tomar aquele falso ensino gnóstico, judaizante, começasse a desdobrar um por um e combatê-lo e mostrar as contradições. Ele não faz isso. Ele faz algo muito melhor, embora às vezes nós tenhamos que fazer isso. O que ele faz é exaltar a verdade, reafirmar a verdade que ele havia pregado sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não ataca os falsos ensinos ponto por ponto em sua carta. O que ele faz é reafirmar e recordar os crentes sobre o Senhor que eles creram, sobre a suficiência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E assim ele faz várias exortações, e resumindo essa introdução, aqui neste versículo estão 3 essenciais para eles e para nós, para que eles se firmassem contra a maré do mundanismo e contra as falsas doutrinas que atacavam aquela igreja. Eles precisavam de 3 coisas. Eles precisavam de um coração encorajado. Interessante, não é? Nós veremos isso. 2, eles precisavam de uma unidade como povo de Deus em amor, não meramente uma unidade física de corpos ou de intenção. E 3, eles precisavam estar firmes, fincados naquilo que eles criam. Eles não poderiam ter dúvidas. Eles não deveriam ter pensamento vago: será que eu creio, será que eu não creio, eu não entendo bem. Eles deveriam estar firmados, ter clareza doutrinária. Esses são 3 essenciais para a vida de um crente, para alguém permanecer firme hoje. E é sobre isso que nós iremos lidar, meu querido irmão. Um coração encorajado. Por quê? Porque Paulo sabia como o falso ensino, quando ele entra na vida de um crente, quando ele entra numa igreja, um falso ensino, ele desintegra a confiança e a firmeza da alma. Ele produz problemas na vida do crente da igreja, ele produz perplexidades, ele desencoraja o povo de Deus no serviço e na luta contra o pecado. É assim que Satanás opera em nossos dias aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ele não faz como ele faz na Arábia Saudita, no Iêmen, em Cuba, na Coreia do Norte. Ele não entra com armas aqui agora, prende o pastor e espalha todo mundo, corta a cabeça. Aqui no Brasil não é a estratégia dele. Aqui no Brasil sua estratégia é trazer o mundanismo e entrar com um falso ensino que traga dúvida à pessoa. E quando você não tem clareza onde você está olhando, você fica meio assim, você não sabe. Satanás quer isso. Ele não pode tirar a nossa salvação, mas ele pode nos fazer dormir no uniforme, vagar. E ele faz isso através de um falso ensino. É o que estava acontecendo naquela igreja. Paulo sabia muito bem que um falso ensino, uma doutrina não bíblica, ela desintegra a confiança, a firmeza da alma, produz problema, dúvidas, perplexidade, desencoraja o povo de Deus. Por isso, um coração encorajado. 2, unidade de amor do povo de Deus. Era necessário que houvesse um laço, uma unidade de amor. Se isso não houvesse naquela igreja, não haveria um conforto real para aquele povo. Paulo sabia muito bem, ele pensava: se aquele povo de Deus, se aquela igreja local em Colossos não tiver algo além de uma união de corpos para adorar, para estudar, uma compreensão das doutrinas, se eles não tiverem isso, não haverá conforto real para eles. Paulo era um cirurgião, um médico de almas. E o médico sabe muito bem que certos tratamentos não funcionariam sem esse tratamento, sem aquilo, sem aquilo, sem aquilo. Outro dia eu precisei tomar uma injeção de vitamina B12, tempo atrás.
E não funcionou, porque meu corpo não estava reagindo. E o médico falou, olha, vou colocar um outro elemento nessa vitamina, vou colocar essa vitamina B12 em uma forma metilada, metilcobalamina, e ela vai direto para o sangue, para o corpo, e o seu corpo vai receber, processar. Paulo sabia muito bem que se eles conhecessem a doutrina, mas não tivessem uma unidade entre eles, baseada nesse amor, eles não experimentariam aquela alegria, aquele conforto no Espírito, como povo de Deus, o conforto real. E o falso ensino, ele rouba esse laço de amor, ele desata e tira o laço de amor, e ele divide a igreja. Esse laço que une é tirado e a igreja se espalha, ela é dividida mesmo estando juntos. Essa é a segunda exortação. E em terceiro, se eles estivessem firmados no que eles criam, doutrina, não tivessem dúvida, compreendessem a fé cristã, se eles, sem essa clareza no que eles criam, sem esse enraizamento na palavra, eles seriam carregados por ventos de doutrina. Quantas árvores caíram aqui em São Paulo recentemente nessa chuva? Você viu alguma? Pois é, porque as raízes eram muito superficiais, não estavam enraizados. Assim é você e eu. Porque muitos crentes saem de igrejas bíblicas porque eles estão na superfície da doutrina, é fácil levar eles. A internet os leva de lá para cá. Porque eles não estão firmados no serviço do Senhor, uma hora estão, uma hora não estão. Porque eles são superficiais na doutrina, no conhecimento do que creem. Sem clareza, eles seriam facilmente levados, carregados por ventos de doutrina. Assim ele vinha afirmar a necessidade do povo de Deus naquela igreja e nós se firmarem naquilo que eles já haviam aprendido. Não é suficiente aprender, eu preciso me firmar. Está tudo no versículo de número 2 de Colossenses, capítulo 2. Para que os seus corações sejam encorajados ou consolados, estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza inteligente, certeza da inteligência, certeza do conhecimento, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Bem, nós começamos por aqui então. Observe essas palavras de Paulo. 3 essenciais para a firmeza na fé. E amanhã você precisará dele, e mesmo hoje. Primeiro, para que os seus corações estejam consolados. Creio que a melhor tradução para consolado é encorajado, porque a consolação do Senhor não é só pegar no braço e ficar passando a mão, é encorajar, vamos lá, levanta com conforto, ele encoraja. Eu creio que essa é a melhor tradução do termo, ele permite, o termo no grego permite essa tradução. Para que os vossos corações sejam encorajados, bem como todos os crentes naquela região de Colossos, eles viviam sob o Império Romano, não é? E eles estavam expostos naquele período a provações. O cristianismo era, entre aspas, uma religião nova. Imagine hoje que aparece uma religião estranha, diferente aqui. As pessoas começam a ver, que negócio é esse? Não é? Estamos acostumados com a mentalidade cristianizada no Ocidente. Assim era. As pessoas adoravam deuses vários, politeísta. O imperador era um deus. E se você trabalhasse numa determinada firma, assim, num tipo de trabalho, de vocação, o que quer que fosse, havia o Deus daquela vocação. Você deveria adorar aquele Deus. Mas agora você adora Senhor, só Jesus é Senhor. Então eles estavam debaixo de desdenho, de perseguição, de provação, de fofoca, de desânimo, de todo tipo de coisa. Seus bens poderiam ser roubados pelo império, todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa. Assim, Paulo deseja, primeiro, que eles soubessem que ele estava orando por eles. Epáfras foi lá e juntos eles dobraram o joelho e oraram por aqueles irmãos. Versículo 1: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão também na igreja de Laodiceia, que era vizinha a igreja. Laodiceia era próximo de Colossos. E por quantos não viram o meu rosto em carne, porque Paulo não tinha estado presente lá. Porque quero que saibais quão grande combate. Que combate? Ele estava preso. O que estava combatendo? Em oração. Paulo desejava que eles soubessem que Paulo orava por eles. E se eles soubessem disso, que o apóstolo de Cristo estava orando por eles, e Epáfras, o pastor, estavam junto dobrando os joelhos, eles seriam encorajados e firmados. Versículo 1 e 2: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Por quê? Para que os seus corações sejam consolados. Consolados. Paulo estava apreensivo quanto àqueles ensinos que tinham entrado naquela igreja e quanto à batalha espiritual deles. E assim ele escreve esta exortação. Agora perceba que Paulo não diz, nós iniciamos aqui:
Porque quero que saibais, irmãos, quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, por quantos não viram meu rosto, para que os seus corações sejam consolados. Observe que ele não ora, que ele não pede, ele não diz, para que vocês, eu oro, para que vocês sejam saudáveis no corpo, prósperos financeiramente e famosos, e tenham muitos bens maravilhosos em cada casa, em cada lar, para que as pessoas dessa cidade rica de Colossos, é uma cidade rica, Filipenses também, Corinto, não desdenhem vocês e olhem para você, mas eles têm todos os gadgets, as coisas que uma pessoa precisa. Eles não são coisa nenhuma, porque era uma sociedade materialista como nós. A pessoa é respeitada se ela tem alguma coisa, sem a mente do mundano. Paulo não ora pedindo por isso. Vocês são desprezados e desdenhados, mas eu vou orar ao Senhor que lhes dê grande saúde, grande prosperidade, um bom nome, fama, sucesso, etc, etc, etc. Não. Para que o mundo em volta de vocês saibam que vocês não são cauda, vocês são cabeça. É isso que ele pede. Não é pela prosperidade material deles, para que eles saibam que vocês estão certos e eles errados. Não, 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 não. Para que os seus corações sejam encorajados diante de tudo isso. É um princípio aqui. É um princípio. O desenvolvimento espiritual desses irmãos, a prosperidade espiritual na fé, na comunhão com Deus, era a preocupação do apóstolo Paulo. Porque a prosperidade da alma é a mais vital, mais importante, mais necessária prosperidade. A nossa prosperidade espiritual e a preocupação com a prosperidade espiritual de outros crentes. É por isso que nós deveríamos estar apreensivos. Para que os seus corações sejam encorajados, para que vocês então permaneçam firmes diante dos ataques dos falsos mestres da comunidade pagã. O seu coração deve estar encorajado. Para que você consiga seguir pela vida, levantar de manhã, trabalhar, você precisa estar bem no teu corpo. Vitamina D tem que estar lá, B12, B1, B6, não é? Senão você está cabisbaixo, cansado, prostrado. Você não faz uma revisão de vez em quando com o médico, pega os teus suplementos alimentares, você vai ficando mal. Se você quer entrar neste mundo amanhã e lidar com pessoas cuja mente é mundana, é sensual, é carnal, o teu coração precisa estar encorajado, diz a palavra de Deus. Meu querido irmão, entenda esse princípio aqui. Foi registrado pelo Espírito. É a medicação que o Espírito colocou aqui para nós. Você e eu não conseguiremos lutar uma batalha contra o velho ser, contra o mundo e contra Satanás se você estiver desencorajado. É claro que não. Abra comigo em Provérbios capítulo 17, versículo de número 22. Ouça essas palavras. Provérbios 17, 22. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito, o coração abatido, seca até os ossos. Você percebeu? O coração abatido, ele afeta toda a pessoa e tudo que ela faz. Claro, quando você está muito abatido, tudo que você faz é afetado. Quando você está extremamente cansado, fatigado, tudo que você faz, até sua conversação é afetada. Mas a alegria no coração é como um bom remédio. Quando você se sente vigorizado, em vigor, restaurado. Para encorajar o teu coração, então, para o combate contra o tentador, em um mundo antagonista, a velha natureza, o mundanismo, você deve primeiro esperar no Senhor. Abra comigo no Salmo 27, 14. Estas palavras de Davi, Salmo de número 27, 14. Observe essas palavras. É um comando, não é poesia. Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Há mais ou menos uns 21 anos atrás, eu estava na faculdade, no terceiro ano mais ou menos, e eu me sentia muito desencorajado. Era um ambiente difícil. Fazia história, crente, e buscando dar um bom testemunho, evangelizar, e realmente a pressão muito, muito grande. Eu me sentia muito desencorajado em um determinado dia, período ali de recreio, depois da aula, não me lembro, da palestra.
Saí, fui sentar, como fazia, pegava minha Bíblia e ler. E eu já tinha orado ao Senhor por alguns dias, Senhor, me dá nova coragem, me dá novo ânimo. Eu tinha uma visão um pouco errada, não bíblica, não era maduro na fé. Eu imaginava que o Senhor ia mandar um vento e de repente estou animado. Mas não é assim. Eu entendi neste versículo. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Há algo para você fazer, eu entendi. No meio dessa dificuldade, eu não sei o que vai acontecer em 2, 3 dias, o meu trabalho, minha família, essas provações, essas lutas, o testemunho, minha esposa, meu filho, meu marido, isso, o que quer que esteja acontecendo, eu venho me sentindo definhando ao longo dos dias, porque a minha mente só está nisso, não deveria, mas só está nisso. Senhor, eu preciso de ânimo, de encorajamento em meu coração. Estala o dedo em cima da minha cabeça. Espera no Senhor, anima-te, você deve fazer algo. Você espera no Senhor e você se anima. Como é que você espera no Senhor? Bom, você não espera sentado no sofá, você persevera no Senhor, esse é o significado. Você segue em frente, meu Deus vive, eu sei que o meu Redentor vive. Meu Deus não é homem, não é Baal, Ele já conhece, Ele vê o início e o fim, desde o começo, como um astronauta aqui do céu, olha o planeta Terra, vê a América do Norte e do Sul. Deus vê a minha situação hoje e amanhã como uma coisa só. Ele me salvou, Ele não me lançará fora. Ele me disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estou esperando no Senhor enquanto eu sigo através dessas coisas. Segundo, anima-te. Esta vida é tão breve, logo eu estarei com o meu Deus. O Senhor não permitirá que Satanás me roube da sua mão, assim eu não preciso me preocupar sobre o futuro. O futuro será tão garantido quanto hoje. Meu Redentor vive. Eu tenho as promessas de Deus. Você espera no Senhor e você se anima. E sabe o que acontece? De repente Ele fortalece o teu coração. Sem um coração fortalecido, não há como seguir em frente. Completa dependência em Deus. Essa é a verdade, para que os seus corações sejam consolados, encorajados. É assim que nós encorajamos o coração. É assim que nós encorajamos a mente. Querido amigo, não saia tomando decisões impulsionado por temor. Não saia tomando decisões impulsionado por tua própria intuição ou pela instrução do mundo somente. Confie na palavra de Deus, traga isso diante do Senhor. Encoraje o teu coração na palavra de Deus, levante-se e siga em frente. O Senhor é teu Deus, teu guia, Ele é o guarda da igreja de Israel, Ele não pode tosquenejar, Ele é real, Ele ouve o nosso clamor. Permita que Deus decida os termos dessas decisões, dessas ações, trazendo a Ele em oração e checando na palavra de Deus. Encoraje o teu coração, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. A fé tem que estar envolvida nisso. Ah, pastor, mas isso aqui parece tão subjetivo. A vida de fé é assim. É crer no Senhor. A incredulidade diz, não, quando eu estiver com a mão no dinheiro, quando a conta estiver paga, quando eu ver isso, aí eu tenho paz, eu tenho encorajamento. A vida cristã é uma vida de fé. E fé nas verdades da palavra de Deus. Independência do Senhor. Assim, encoraje o teu coração. Não diga a Deus como as coisas devem ser. Ou como você deseja que Ele te aperfeiçoe, que Ele te melhore, que Ele te molde. Não diga a Deus qual deve ser o lote que você quer para a sua vida. Não faça isso. Aceite com alegria a sua parte, confiando no Senhor. Esperar com confiança. Segundo, espere no Senhor em oração. Traga tudo diante dEle. Das maiores glórias da vida cristã que nós podemos trazer tudo diante do Senhor, coisas pequenas e coisas grandes. Ah, mas Deus não vai se importar com uma coisa tão terrena e pequena como essa que está me preocupando. Não, traga diante do Senhor, porque Ele não quer que você esteja ansioso. Então traga diante dEle coisas grandes e coisas pequenas, segundo a vontade de Deus. Espere no Senhor em dependência dEle. Confie nele, espere nele. Dependa dEle, busque a direção dEle. E espere no Senhor servindo ao Senhor, isso é muito importante.
Quando nós estamos de stand-by, não, esperando alguma coisa acontecer, na vida cristã nós não podemos estar parados. Esperar no Senhor é seguir em teu posto, continuar testemunhando, continuar adorando, continuar na casa do Senhor, continuar seguindo os teus deveres dados por Deus a um discípulo. É assim que nós esperamos no Senhor. Nós continuamos servindo, nós continuamos testemunhando. Um dos grandes erros é quando nós paramos esperando algo acontecer para seguirmos em frente. Você se recorda das várias lições que nós aprendemos sobre este erro? Uma delas apenas, o povo de Israel estava saindo do Egito na beira do Mar Vermelho. O Senhor já tinha dito, segue em frente. E Moisés vai orar ao Senhor, e Deus pergunta, por que estás orando a mim? Já não falei para seguir em frente? O que eu estou dizendo é, quando há dificuldade, as coisas estão nubladas, nós não deixamos o nosso posto cristão. Nós continuamos na casa do Senhor, testemunhando de Cristo, dobrando o joelho em casa em nossa devoção, lendo a palavra de Deus, embora as nuvens cubram tudo e nós não sabemos ver. Imagina se o piloto de um avião, quando está todo cercado de nuvem, fica parado ali, não olha no painel, não checa a pressão, não vê nada. Não é? Ele continua firme, não está vendo nada, ele confia, ele está dirigindo cegamente aquele avião, ele está confiando nos olhos do computador, do satélite, do painel, ele segue a sua jornada, assim é o crente. Alguma dificuldade veio bloquear meu caminho pessoal, esperar no Senhor, é esperar servindo, continuando em teus deveres espirituais. Pastor, às vezes eu não me sinto tão bem. E eu não consigo engajar em oração, em louvor. Eu não sinto, pastor, eu não sinto. Mas quem disse que é o sentimento que deve dominar e conduzir a nossa alma? Oh, querido amigo, você sabe que o corpo tem partes, não é? Cabeça, tronco e membros. Você já aprendeu esta verdade da Bíblia? Que a alma também tem faculdades? Uma das faculdades da alma é a mente, a razão. Por ela nós entendemos as coisas, compreendemos, reagimos. Outra é a afeição, os sentimentos, a memória, a consciência, são faculdades da alma. Agora pense sobre um trem, uma locomotiva com seus vagões. Na frente está a locomotiva, ela quem puxa todos os vagões, não é? Você não põe o vagão na frente da locomotiva para puxar a locomotiva, não é? Assim é a mente. Quando nós não sentimos emoção é um vagão. Nós seguimos em frente com a fé na mente, crendo em Deus. As emoções fazem parte de um sistema de resposta na alma. A mente vem na frente, ela entende e as emoções reagem. Você tem uma boa notícia, você compreendeu isso? Alegria. Você tem uma má notícia, você compreendeu isso? Preocupação. Você percebe como as emoções não conduzem, é a mente que deve conduzir. Assim, quando nós não estamos muito bem, nós seguimos adorando a Deus em nossa mente. Você ora com a mente, você serve ao Senhor, e quando você começa a fazer isso, porque isso é fé, independente de como a gente se sente, naquele momento, o vagão das emoções engata novamente e você começa a sentir novamente. A mente deve conduzir. Você faz tantas coisas assim o dia inteiro, não é? Todo dia. Tem dia que você se levanta em São Paulo, está feio, está cinza, está triste, está difícil, está alagado, você tem que ir para o trabalho. O que você faz? Você controla essa emoção e diz, eu tenho que trabalhar. Você se levanta com a mente, não é? Você deve fazer a mesma coisa no reino de Deus. Isso é esperar no Senhor. Isso é uma demonstração de fé na palavra e no Senhor. Assim, encoraje o teu coração esperando no Senhor em oração, em dependência e contínuo, adorando, servindo, testemunhando. Ele é rei, Ele é soberano, Ele sabe, Ele vê. Nós andamos em sinceridade em oração, nós esperamos no Senhor. E em tua mente, e em teu coração, você se mantém firme nele, na alma, que é o palácio da fé. Porque a alma que é iluminada pela palavra, nós compreendemos as verdades, nós estamos firmes, persuadidos dela, nós não permitimos que o sentimento e a emoção domine. Quando uma pessoa é conduzida pela emoção, eu tenho medo, ela é levada de um lado para o outro pela emoção, sinto gosto, é como uma pessoa bêbada. Já viu uma pessoa quando bebe? Ela ri, sem controle, ela chora. Assim é uma pessoa guiada pela emoção. Ela não está firme, ela não está clara no que faz. Assim, nós não andamos por vista, mas por fé. E fé quer dizer nestas verdades. Querido amigo, em tua mente, em teu coração, mantenha esta mente firme nele. Você quer uma prova disso? Uma exortação para isso? Uma verdade disso? Abra comigo Isaías 26:3. Isaías 26:3 diz isso. Aqui está um versículo para colocar no celular, para imprimir. É uma promessa.
Ele fará isso. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz, esse é Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Em paz, lembre, o árbitro, ele dominará as emoções e as preocupações. Por quê? Porque eu confio no Senhor. O que é isso? Eu conheço a verdade da palavra de Deus. Eu conheço, eu entendo que Ele é soberano, que Ele responde oração. Só que não é uma fantasia, eu creio, eu vivo isso. Então eu sou conservado em paz dentro de mim, num mundo como esse. Não é maravilhoso? Não é maravilhosa a palavra de Deus? É tremendo, queridos amigos. É tremendo ouvir essas coisas. Assim, encoraje o teu coração a cada dia no Senhor. Ali está o centro, o âmago das tuas afeições. Não permita que Satanás derrame ali dentro gotas de amargura, desconfiança contra Deus e contra o cuidado de Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que aquilo? Não permita que Satanás, no âmago do seu ser, no painel de controle que é a alma, derrame gotas de amargura. Veja, Satanás é extremamente astuto. Ele é um ser, ele não é uma fumaça como você e eu, ele é um ser, ele pensa. Ele é muito astuto. Se ele consegue entrar no painel de controle, ele controla toda a máquina. Você viu aquele avião imenso, ali dentro, cockpit, a cabine, né? O painel está ali, controla todo aquele bicho. Incrível, fascinante. Se Satanás conseguir entrar na nossa mente, não por uma possessão, porque ele não pode entrar num crente, lembre disso, é uma outra doutrina básica, mas pela sugestão, se ele consegue entrar na nossa mente, então ele controla tudo em nós, as afeições, a memória, a consciência, ele abafa os sentimentos e a mente. Por isso que a Bíblia diz que o coração ele é enganoso. Como assim? Ele mente para a mente. Você começa lá a sentir, tenho medo, o coração está falando, ele começa a mentir para a mente. Isso vai ser maravilhoso, eu vou pecar, mas não vai ter problema. Ele está mentindo para a mente, ele é enganoso. Se Satanás consegue tentar aqui dentro, ele nos fará ir na direção que ele quer, por tentações. Eu sei, meu querido amigo, ele é muito astuto. Se ele consegue plantar desânimo, dúvidas, suspeitas contra Deus, a igreja, a Bíblia, ele vai conseguir dirigir as tuas reações, as tuas escolhas e as tuas atitudes. Mantenha o teu coração firme no Senhor, encorajado nele, meu irmão, minha irmã, na vontade de Deus. Olhe para o Senhor Jesus Cristo a cada manhã. Foi Ele que iniciou a minha fé, me salvou, Ele é o autor dela. Ele irá consumar na glória eterna, Ele é o autor e o consumador. Ele não vai me deixar no meio do caminho perdido. Lembre-se disso. Você sabe como Satanás opera? Bem, primeiro ele opera pelas filosofias que a gente vai aprendendo, não é? Ele vai colocando lenha na fogueira, mas ele opera assim também. Ele lança dentro da mente, ele não pode entrar, ele não lê pensamentos, ele não é onipotente, onisciente. Mas porque ele tem muita experiência, como disse um dos filhos dele, ele nasceu 10 mil anos atrás, não há nada nesse mundo que ele não saiba demais. Então ele é psicólogo, ele é psiquiatra. Quando ele vê a gente piscando aqui, ele já sabe, está com medo daquela situação, está olhando o que é errado. Então ele começa a tentar, ele já viu isso 1 bilhão de vezes em bilhões de pessoas, então ele aprende como o ser humano é. E aí ele começa a sugerir, de alguma maneira, pensamentos errados, tentações. Sabe o que você faz? Porque ele conhece a alma, ele diz, esse povo humano besta. Eles ficam achando que é só eles que estão pensando. Então quando entra um pensamento errado, a gente acha que fomos nós mesmos, a gente começa a dialogar com ele. Não. O maligno às vezes lança do nada. Você já percebeu isso? Está você ali fazendo a coisa mais banal do mundo, fritando um ovo, lavando a louça, de repente uma flecha, um pensamento blasfemo, um pensamento sujo, um pensamento doentio, um pensamento covarde de autocomiseração. Mas espera aí, eu não estava pensando sobre nada, não tinha um contexto que justifica isso, simplesmente entrou. Exatamente, você ainda não aprendeu isso. Você ainda está fraquinho, bebê na fé e não compreende que é assim que ele opera. E toda vez que ele faz isso, você começa a dialogar e cai. A palavra de Deus diz, levanta o escudo da fé. O escudo da fé é doutrina. Começou a vir, lembre da palavra de Deus, contrária a isso. Esse é o escudo da fé. Essa é uma flecha incendiária para pegar fogo e fazer você errar e pecar. Então você não vai ter que dialogar com ela. Você não segura a flecha, ela tem fogo, vai te queimar. Você levanta o escudo da fé e diz, eu creio no Senhor, eu fui salvo, eu não vou nesse caminho.
Eu não vou me permitir autocomiseração. Eu não vou pensar errado sobre meus irmãos, sobre a palavra de escudo da fé, da doutrina. E aí quando a flecha incendiária cair, ela não entrou em você, você tem tempo de apagar ela, de pisar nela. Mas se você começar a dialogar, ele ganha terreno dentro de você. No centro, no painel de controle, no coração. Ou quando vier um pensamento pela memória de algum erro, de algum pecado, também lance fora. Encoraje o teu coração no Senhor. Firme o teu coração no Senhor. Não permita que Satanás derrame gotas de amargura, desconfiança de Deus. Querido amigo, mantenha o teu coração firme no Senhor, encorajado. Olhe para o Senhor. Lembra que Ele te vê, que Deus ele tem um interesse pessoal por você. Não é maravilhoso? Uma das coisas mais maravilhosas da vida cristã, saber que Deus ele não me vê como um número. Nesse mundo nós somos vistos como números, não é CPFs. Deus me vê como pessoa individual. Ele tem um interesse de amor por mim. É maravilhoso. Ele me conheceu, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Não é que Ele previu, Ele me conheceu. A palavra conhecer aqui é de experiência pessoal. Ele sabe quem sou eu. Coragem o teu coração. Levante o escudo da fé e siga em frente. Você não vai conseguir lutar, batalhar e permanecer firme. Satanás, ele continua. Ele é astuto. Encoraje o teu coração com as verdades da fé, com as promessas de Deus. Lembre-se do teu status espiritual. Eu sou um filho de Deus, meu filho de Deus. Lembre da realidade do governo de Deus sobre a humanidade. As pessoas estão apavoradas, guerra na Ucrânia, na Rússia. Estados Unidos está se juntando com a Austrália, com o Canadá e com a Ucrânia, a China e a Coreia do Norte. Vai acabar o mundo, vai explodir, mas que tolice. Vão explodir o mundo, terceira guerra mundial, atômica, acabar. Você nunca leu que o Senhor Jesus precisa ainda voltar a este mundo? Ele não vai ser destruído antes do Senhor Jesus voltar. Então acalme o teu coração na doutrina da fé. Você nunca leu que o Senhor lê o coração dos reis, inclina o coração dos presidentes e reis? Então acalme o teu coração. Você nunca leu em Ezequiel que ele usou Ciro, ele usou Dário para destruir Israel, tirar Israel de lá e punir e levar de volta Artaxerxes? Por acaso ele não usa o coração de um general comunista ou capitalista, ou o que quer que seja? Alguma coisa indo contra os planos de Deus que está em Cristo Jesus, cujo olho está sobre a sua igreja, a pupila, o centro do olho, o pretinho aqui. É a igreja, é você e eu. Lembre-se disso. Lembre-se da realidade que Deus governa. Isso vai trazer uma paz, uma âncora na alma. Encoraje o teu coração. Não seja carregado pela maré dos evangélicos de nossos dias, que não conhecem a palavra de Deus. É você levado por teoria da conspiração, medo vai acontecer, isso e aquilo está chegando, o Illuminati e a marca. Você acha que Deus irá permitir algo contra a vontade dele? Que não esteja? E se isso for acontecer, glória a Deus por isso, porque está nos planos de Deus. Olha, está começando o governo mundial e o pecado, claro, então louve a Deus, porque a Bíblia diz que isso iria acontecer. Por que você está temendo? Isso tem que acontecer. Vai ter perseguição? Vai. Claro que vai. Mas nós estamos firmados no Senhor, sim, glória a Deus por isso. O crente, ele é realista e ele é espiritual, ele tem a fé na palavra de Deus ao mesmo tempo. Por isso que ele pode ter paz. O mundano não tem. O mundano não tem. Então encoraje o teu coração e assim você conseguirá vencer. Este é o primeiro elemento essencial aqui desse texto, para a firmeza na fé. Observe essas palavras: para que os seus corações sejam consolados, encorajados. Mas aqui está o segundo elemento essencial para a vida cristã, para a firmeza na fé: e estejam unidos em amor. Talvez você já ouviu muito sobre amor, algo subjetivo, sentimentalista. Põe isso de lado. A Bíblia não está fazendo poesia usar o termo amor aqui, não. Algo muito importante, sério, racional, necessário aqui. Estejam unidos em amor. Entre todos os crentes no mundo, isso foi dado pelo Espírito, existe um laço que os une, uma união vital, que conecta cada crente com outro crente. É maravilhoso. Se você já foi para um outro estado do Brasil, outro país, e teve a experiência de encontrar um outro verdadeiro crente, incrível como é um relacionamento, logo acontece ali, né? A amizade, a conversa, ao Espírito de Deus naquela pessoa. E esse é o laço que nos une. Cristo orou por isso, para que o teu povo seja um, assim como nós, tu, ó Pai, somos um. E essa oração foi respondida quando Deus enviou o seu Espírito.
Não é que nós precisamos nos unir em convenções, em sínodos, em associações, aí vai estar tudo certo. Católico, batista, etc., pentecostal, tudo junto. Agora o mundo vai ver que nós somos um, porque nós somos amorosinhos com o erro, com a heresia. Não. Jesus já respondeu essa oração quando ele viu o Espírito. E quando você encontra um crente do outro lado do mundo, ele tem o Espírito de Deus, e vocês acabam conversando ali no ônibus, onde é que você vê ali fluir santidade, conversa, alegria. O Senhor me salvou, Ele me transformou, uma ajuda mútua em uma situação. Há esse laço que é o Espírito Santo de Deus. Ele já respondeu a oração, o laço vital da fé em Jesus Cristo. Agora, o texto não fala sobre isso. Ele está falando sobre um outro tipo de unidade. Por quê? Porque os colossenses já tinham esta união vital com todos os santos pela fé. Eles abraçaram a fé, eles creram, eles foram salvos. Mas agora Paulo quer que eles sejam unidos em amor. Em amor. Ele deseja que eles sejam atados em amor. Paulo vai dizer nessa carta que o amor, ele sela, ele cola os relacionamentos. Ele diz isto no versículo 14 do capítulo 3, e sobre tudo isto, irmãos, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. É muito interessante. Sabe o que é o vínculo da perfeição? Bem, ele quer dizer isso aqui o seguinte: ali está uma máquina, um produto, uma escultura, alguma coisa que precisa funcionar unida. As peças separadas são maravilhosas, é um poder muito grande, uma tecnologia maravilhosa, mas não há uma perfeição se elas não estiverem unidas, né? Para trabalhar todo o seu potencial. O amor é esta cola que nos une. O amor é a argamassa entre os tijolos. Nós somos pedras vivas, tijolos vivos, mas sem argamassa nós não permanecemos unidos. E no momento que vier uma pancada doutrinária, uma heresia, alguém entrando para dividir, desmorona a parede, desmorona o telhado. O amor é essa cola. Já percebeu que isso não é brincadeira, que isso não é sentimentalismo, que isso não é secundário? Sem isso nós não conseguimos permanecer unidos. Paulo sabia que a igreja em Colossenses, entre os colossenses, não permaneceria se tivesse apenas conhecimento doutrinário e unidade na fé. Eles deviam pensar como um povo, como um corpo. Quão triste em nossos dias quando nós vemos lugares que se chamam de igreja e as pessoas elas vão ali individualmente, há uma multidão lá, cada um vai buscar a sua bênção. Ninguém quer saber com a pessoa que estava do lado. Eu me lembro estando no metrô uma vez, a pessoa saiu de uma determinada igreja, 2 senhoras, e reclamando: poxa, aquele homem lá do meu lado, mas estava com um cheiro forte, não sei o quê. Que tipo de mentalidade é essa? É porque a pessoa não conhece o outro, nem aquele, nem aquela. Elas vão lá individualmente para a sua bênção. Não há cola ali dentro, não é uma igreja, não há unidade do Espírito em amor. Cada um busca o seu bem, a sua bênção. Ninguém conhece ninguém ali. Mas isso não pode acontecer em uma igreja onde o Espírito Santo formou. Uma igreja montada pelo homem, que esse é o termo, né? Vamos montar uma igreja, cadeira, dar um CNPJ, isso acontece. Mas uma igreja que é formada pelo Espírito, porque uma igreja é uma construção do Espírito. Ele salva, ele une, né? E se não tem argamassa, ela não permanece unida, meu querido irmão. O texto está falando sobre um outro tipo de unidade. Não é apenas unidade doutrinária, é desejável isso, mas seria apenas uma união de cabeças, pessoas que se unem com cabeças que concordam com a mesma coisa. Não é apenas unidade para adorar a Deus. Eu saio de casa e vou com aquele povo lá adorar a Deus, eu volto para casa. Minha vida, minha adoração. Tem gente que vive assim. Eu me junto a eles para adorar, eu volto, não tem ligação com eles. É só uma parte que não está ligada. Não é apenas união para adoração a Deus, é algo essencial para a igreja, para uma congregação local. Amor. Sem essa unidade, nenhuma igreja local alcançará o fim para o qual foi criada, que é ser uma colônia do céu na terra. Essa unidade é essencial para a presença do Espírito. Sabia disso? Por que nós tomamos todo cuidado? Igrejas bíblicas, históricas, tomam todo cuidado com a membresia da igreja. Existe a diferença entre frequentar uma igreja e ser membro, não é? A Bíblia mostra isso. Porque se uma membresia da igreja é formada por pessoas não salvas, esse amor não vai existir, a habitação do Espírito não vai existir. Porque o não salvo, ele pode ser bom, bacana, sensato, tranquilo, não bagunça, não faz nada, ele não é salvo. Sabe o que ele faz? Ele está ali, pela frieza dele, ele esfria o coração de outro irmão. Não há evangelismo, ninguém sai, estou esfriando o coração. Ou causa problema, aí tem fofoca, tem picuinha, tem bagunça. Esse não é ambiente para a habitação do Espírito, ele não habita isso. Ele habita no meio de pessoas salvas. Sem esse amor não existe
esse ambiente, a corrente elétrica do amor não corre nesse cabo. É isso aí. Queridos irmãos, sem essa unidade, não há como ser uma colônia do céu na terra. Não há como o Espírito habitar. Está lá em Efésios 2:22. Nós estamos sendo formados para ser habitação do Espírito. É somente quando os crentes de uma igreja local estão unidos em amor que a igreja se torna uma habitação do Espírito. E ali é bênção, ali é conversões, ali é edificação, ali é fortalecimento, porque é o Espírito que realiza isso, através da palavra. Sem o laço de amor fraternal, uma congregação nada mais do que um amontoado de pessoas. Como é que nós podemos formar uma união sem esse amor? Ou melhor, deixa eu colocar da maneira positiva para que não fique sentimentalista e abstrato. Como crentes em Cristo transformam-se em uma unidade de amor? Agora você vai entender o que é amor. Abra comigo em Filipenses 2, de 3 a 6. Volte um pouco atrás de Colossenses. Filipenses 2, de 3 a 6. Aqui está o amor. É isso que Paulo quer dizer. Essa é uma outra igreja debaixo de perigo. Observe você, meu irmão, minha irmã. Filipenses 2, 3. Esse é o amor. Você é um crente? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Esse é amor. Você está fazendo algo por competição na igreja? Isso não é amor. Você está servindo a Deus para se mostrar? Isso não é amor. É a vanglória que você busca? Isso não é um lugar onde o Espírito de Deus habita. Isso aqui que é o amor que ele quer dizer. Mas por humildade. Mas não uma humildade buscando ser visto como a pessoa mais humilde da face da terra. Você já viu esse tipo de orgulho disfarçado de humildade? Pois é a pior coisa que tem. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é o amor. Não é que eu, pobre coitado que eu sou essa pessoa tão intelectual, tão superior. Não, é você primeiro, depois eu espero por você. Superior, respeite. Amor é respeito, amor é gentileza, amor é bom trato, amor é consideração, amor é seriedade, é proteger a reputação um do outro. Isso é amor. Amor não é um sentimento vazio, banal. Isso ali é sentimentalismo. Amor verdadeiro é isso, ele demonstra. Não atente cada um para o que é propriamente seu. É o meu, eu sou o primeiro na fila, meu, já tenho meu, eu. Já pensaram em mim, já fizeram isso? Você já pensou que o trabalho que você está dando para outras pessoas? Você já pensou quanto trabalho foi envolvido nisso aqui? Você não responde isso, não responde aquele e-mail, não faz isso? Você está só pensando em si. Eu vou deixar todas as oportunidades abertas. No último momento, eu dou um passo, eu. Fica segurando, cozinhando as pessoas. Eu, grande ego, grande orgulho. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A minha parte eu fiz. Como crianças, não é? Filho, pega o negócio que está no chão ali, mas não foi eu, foi meu irmão. Tão triste, não é? E você não pode pôr de volta no lugar e ele pôr para você. Cada um não atente para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que é isso? Isso é amor. Amor é isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você é uma grande pessoa nesse mundo? Um médico famoso, um político famoso, um cirurgião, o que quer que seja, já viajou? Deixa isso do lado de fora da porta da igreja. Ao entrar-se humildez, você é apenas um mero pecador regenerado. Não tem mais nada, se não fosse a graça de Deus. Igual aquele irmão, aquela irmã, nada mais. Não venha para a igreja com a tua profissão na cabeça. Não venha para a igreja com o teu status espiritual na cabeça, com o teu dinheiro, com teus bens. Você dormiu confortavelmente, as pessoas cozinham para você, você viajou para esse lugar, chegou, estou chegando na igreja com tudo isso. Deixe do lado de fora, veja o teu Salvador, o que ele fez. Ele tomou um corpo e uma natureza humana e desceu, se humilhou desta maneira. Nós devemos fazer isso, não é algo que acontece. Eu me animo, eu me encorajo, eu faço isso. Eu deixo de lado essas coisas. Isso é amor, porque eu amo esses irmãos. Eu não posso me colocar como superior a eles. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 13. Famosas palavras, não é? Um pouco mais para frente, para trás, perdão. 1 Coríntios 13, você quer ver o que é amor? Está aqui. Amor, versículo de número 4.
O amor é sofredor, ele aguenta as coisas, não é? Aguenta as dificuldades para se manter juntos. A igreja é assim. Nós permanecemos, não, mas aquele irmão é tão, eu penso, sem consideração, sim, talvez ele esteja amadurecendo ainda. E quando você vê o irmão fazendo uma besteira, uma coisa boba, não diga assim, mas que pessoa boba, ridícula, irrazoável. Não, diga assim mesmo, eu sou assim também, eu já fiz tanta baboseira, já fiz tanta coisa estranha. Diga assim mesmo. Não reduza o teu irmão. O amor é sofredor, ele é benigno, ele busca o bem. O amor não é invejoso, mas esse irmão está servindo a Deus ali ou não. E ele foi citado pelo pastor, o nome dele, e o meu não. O amor não é invejoso. Não trata com leviandade. Ao conversar não é leviandade. Não expõe a pessoa e os erros. Não é leviano no falar. Não se ensoberbece ao conversar com os demais. Não se porta com indecência. Não se veste de uma maneira imoral, sensual, para colocar um tropeço na frente do outro irmão. Não se porta com indecência. Deixa-me colocar um dedo nesse ponto, porque nós vivemos uma geração indecente. Meu irmão, se você não aprendeu isso, meu irmão querido, minha irmã, aprenda. Se portar com indecência nas palavras. Nunca, nunca faça isso. Nunca faça como as mulheres do mundo, o tempo todo evidenciando o corpo diante dos olhos de outras pessoas. Eu preciso ser muito básico aqui, bem pastoral, para você entender o que eu quero dizer. Não se porte com indecência diante de uma outra pessoa, sobretudo do sexo oposto. Não esteja diante da pessoa, se você é uma mulher, fazendo isso aqui, isso aqui, na frente dos olhos de outra pessoa. Não se porte com indecência. Perdoe essa demonstração, mas se eu não colocar o dedo nisso, as pessoas estão pensando que eu estou falando de outra coisa. Não. Sente de uma maneira correta, vista-se de uma maneira correta. Não fique passando a mão no seu corpo na frente de um outro homem. Não fique torcendo os lábios, virando os olhos na frente de outra pessoa, porque ela pode entender errado. Você é um crente, o Espírito habita em você. Não copie a novela, não copie o mundo. Não se porta com indecência. Você ama o povo de Deus, porque você ama Cristo. Lance fora isso. Nunca vista nada que busque evidenciar o seu corpo. Nada. Não se porta com indecência. Você é um homem. Não fique se esfregando, se coçando na frente de outra pessoa. Tenha noção. Mantenha uma distância segura do sexo oposto. Não fique em cima. Nada de 3 beijinhos entre nós. Imagine pessoas em contato físico um com o outro. De onde é que nós tiramos isso? De uma cultura carnal. Um aperto de mão sincero. Não copie as coisas da cultura deste mundo, cujo objetivo é sensual, carnal. Você sabe muito bem disso. Lance fora estas coisas, porque você ama Cristo. E você ama tanto os teus irmãos, que você não quer ser uma pedra de tropeço para o pecado na vida dele e na vida dela. Lance fora estas coisas. O amor, sem este amor a igreja não permanece unida. Ela se torna um clube de moda, um clube de entretenimento, um lugar de sensualidade. As pessoas se vestem para mostrar sua sensualidade na igreja. Lance fora essa habitação do Espírito Santo de Deus. Sem esse laço nós não conseguimos permanecer juntos. É só uma congregação reunida para adorar a Deus, mas o Espírito não está aqui. Querido irmão, o amor não se porta com indecência, não busca só seus interesses. Vamos me aproximar desse irmão, daquela irmã, porque eu vou tirar alguma vantagem dele, pode me ajudar nisso. Ela pode... Não busca o seu próprio interesse. Não se irrita, não suspeita mal. Não fica pensando, essa pessoa é boa, essa pessoa deve estar vivendo pecado, essa pessoa é isso. Nós damos um crédito de confiança uns aos outros. Se não há evidência de erro para suspeitar, nós damos um crédito de confiança uns aos outros, em tudo. Esse é o ambiente da colônia do céu. Isso tem que existir na igreja, porque não existe no mundo. Esses frutos do Espírito, respeito, caráter, modéstia, decência, tem que existir na igreja. Não existe no mundo. É na igreja que isso deve existir e deve ser preservado. Volte a Colossenses então novamente, mais uma vez. Amor, estas palavras. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Para que os seus corações sejam encorajados, consolados e estejam unidos em amor, queridos irmãos, para sermos a habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito de Deus. Aqui está o terceiro elemento essencial para a firmeza na fé, ainda nesse texto diante de nós. Veja comigo. E estejam unidos em amor,
e unidos em todas as riquezas da plena certeza da inteligência. A tradução em português é um pouquinho difícil aqui, mas ele quer dizer o seguinte, que vocês tenham o mesmo parecer sobre a verdade, e não haja um pensando algo sobre uma doutrina, outro pensando sobre a doutrina, o mesmo parecer. É isso que ele está dizendo. Certeza da inteligência, daquilo que vocês conhecem. A igreja tem que estar unida em um só conhecimento da verdade, em acordo, tem que ter certeza do que você crê. Você é um crente em Jesus, mas você não está certo do que você crê, você vai ser levado logo, logo pelas emoções, por falsos líderes, o que quer que seja. Estamos unidos em uma só fé, uma mesma mente, uma mesma compreensão da verdade, da palavra de Deus, das doutrinas da fé, em todas as riquezas da plena certeza da inteligência. Bem, aqueles crentes precisavam combater falso ensino insidioso que estava se espalhando pela igreja. E há uma geração como a nossa em que o falso ensino se espalha de uma maneira insidiosa. Deve haver uma convicção real, profunda da verdade, se eles desejam permanecer firmes. Se nós iremos continuar unidos como igreja, nós devemos estar unidos na mesma fé, na mesma doutrina. Deve haver essa convicção real, profunda da verdade. A posse de uma fé segura, fé, convicção da verdade, não é? A importância de uma compreensão intelectual, não cerebral, mas intelectual da verdade. Isto é, eu conheço o que eu creio. Porque eu creio nisso, por isso, por isso e por isso. Está aqui na Bíblia. Um dos grandes problemas da geração das igrejas passadas históricas foi o seguinte: a geração antes dela, nós somos a terceira, digamos. A outra se perdeu, digamos. Isso aqui também. A geração antes deles sabiam o que criam. Por que nós adoramos assim? Porque a Bíblia diz assim, assim. Por que nós evangelizamos assim? Porque a Bíblia diz assim, assim. Por que nos separamos do mundo? Porque a Bíblia diz assim, assim. Casamento, disciplina, batismo, porque a Bíblia diz. Só que aquela geração esqueceu de ensinar a geração seguinte os porquês. E aquelas pessoas cresceram na igreja sabendo o que tinha que fazer. Bom, nós fazemos isso porque isso é certo, todo mundo faz isso na igreja. E quando aquela geração anterior morreu, essa nova geração que não sabia os porquê, começou a ensinar a própria geração outras coisas. Bom, se é só uma questão de gosto, não o meu gosto, o gosto dela, o que o mundo faz melhor? Faz isso atrai melhor. Eles já não sabiam os porquês, e eles se perderam. Uma avalanche de mundanismo levou embora. E hoje você vê o estado da igreja em nosso país e no mundo. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Você conhece a doutrina? Você conhece a razão do nosso culto ser como ele é, simples, vertical, dirigido a Deus? Da disciplina na igreja, do evangelismo, da pregação do evangelho todo domingo, o que é o evangelho, o que não é. É a palavra que ensina. Se nós não sabemos o que nós cremos, nós vamos ficar pensando assim, eles adoram dessa maneira, aqueles adoram daquela outra maneira, eu gosto mais, eu tenho mais aquele estilo, eu vou para lá. Quanta tolice. Você não conhece a palavra de Deus? Essas pessoas são assim, assim, aquelas outras são assim, é uma questão de gosto, Não, é uma questão da Bíblia. Na palavra de Deus nós temos uma foto da igreja, que aparece a parede, o telhado, a porta. A igreja, para ser construída ao longo da história, tem que copiar esse modelo, essa maquete. Então tudo que nós fazemos aqui tem que ser de acordo com esse modelo que a Bíblia nos dá. Mas se eu não conheço a doutrina da igreja, que é essa doutrina que eu mencionei, então nunca vou saber o que é uma igreja bíblica e o que não é uma igreja bíblica. Assim nós precisamos estar firmados na doutrina da fé. Quem é Cristo? Eles estavam sendo assediados por um outro Cristo. Testemunha de Jeová bate na sua porta, ou adventista, ou mórmon. Cristo, aqui Cristo. Mas você sabia que o que eles entendem por Cristo é um outro Cristo? Sabia que o testemunho de Jeová não crê na divindade de Cristo? Cristo para eles não é Deus. Como poder ter comunhão com uma pessoa assim, ou estudar o que eles querem ensinar? Você conhece a doutrina da fé? Você sabe que os mórmons creem? Que eles têm um outro livro, um outro profeta, que os adventistas também têm um outro profeta, profetizam. Sabe que as seitas creem, coisas que não estão na Bíblia. Se nós não soubermos a doutrina da palavra de Deus, nós não vamos conseguir permanecer unidos. E nós não estamos unidos apenas para estar unidos, nós estamos unidos para ganhar terreno para Cristo neste mundo dominado pelo pecado, Satanás. Nós estamos unidos para oferecer a Deus um culto unidos, para ser o templo de habitação do Senhor. Mas se nós não conhecemos a palavra de Deus, esse templo desmorona, os soldados se espalham facilmente, levado por vozes. Assim, meu querido irmão, essa é uma exortação positiva, necessária para a firmeza na fé. É necessário que o teu conhecimento da fé aumente. Você não pode permitir a si mesmo estagnar na fé, estagnar no conhecimento da fé.
Você deve estar apto a olhar para trás e dizer: olha, um ano passou mais na minha vida cristã e eu cresci mais nesse ano. Me vejo melhor do que ano passado em termos de conhecimento da fé. Eu já entendo melhor essa doutrina, a vontade de Deus aqui, etc. Isso tem me fortalecido, me amadurecido. Eu tenho crescido, não sou facilmente levado pelas doutrinas falsas ou pelo emocionalismo. Eu entendo quando eu vejo erro, porque eu tenho aprendido e eu sei rejeitar o erro agora, porque eu sei que isso não está na Bíblia. Você não pode estagnar no conhecimento da verdade. Porque o conhecimento das doutrinas da fé cristã, ele dá substância à fé. Substância. Quem não conhece a verdade das doutrinas sobre como evangelizar, como adorar, a doutrina do Espírito, a doutrina da igreja, sabe o que acontece? Se a pessoa não conhece, o crente não conhece, ele está obrigado, ela está obrigada a confiar nas emoções e nos sentimentos. Qual vai ser o outro guia dele? Você sabe por que o pentecostalismo e o neopentecostalismo cresceu de tamanha maneira? E olha, não me entenda errado, eu creio que há muitos e muitos crentes genuínos no meio pentecostal, não me entenda errado, pessoas que nasceram de novo, de fato, salvos, queridos irmãos, estaremos juntos na glória de Deus. Mas por que os erros que estão ali dentro se espalhou tanto? Porque a palavra de Deus não é honrada como deveria. Porque não se busca na palavra, mas uma revelação do fulano, um sentimento de Beltrano, não é a palavra. Assim, é o emocionalismo que leva as pessoas. O emocionalismo em grupo contamina todo mundo. E erro após erro começa a entrar, porque aquela pessoa cheia de emoção trouxe esse erro pela palavra. É o Espírito que está falando. Não, não é não. Mas quando nós conhecemos a doutrina do Espírito da igreja, nós não somos levados por isso. Por emocionalismo, por intuição. Se você conhece as doutrinas da fé, você não está à mercê, você não é obrigado a ser conduzido pela opinião de outras pessoas, de livros humanos, de tradições humanas. Por que as seitas proliferam muito hoje? Porque as pessoas não conhecem mais a Bíblia, as doutrinas. Elas leem de carreirinha antes de dormir, ou elas leem para ler em um ano. Tem que ler a Bíblia em um ano. Você lembra de alguma coisa? Não. Aprendeu alguma coisa? Não. Por que as seitas proliferam? Porque elas trazem novas profecias, são bonitas, te dão coisas de graça, a igreja delas é maravilhosa, tem de tudo, é bela, é bela. A igreja, para eles, é prédio. A igreja são pessoas salvas. Elas batem em tua porta, falam com a voz mansa, bonita na televisão, infiltrando, uma agulha bem fininha entrando em você, você não sente, para injetar a falsa doutrina, e você se torna um prosélito daquela religião. Porque você não conhece que Jesus Cristo é Deus. Você não conhece que salvação é somente por meio dele, e que a alma não dorme na morte, ela está na presença de Deus para ser julgada, ou está no paraíso de Cristo. E que Deus já revelou toda a verdade, está aqui contida. O Espírito não está revelando verdades novas. Toda a verdade entregue uma vez por todas aos santos. Por que as seitas proliferam? Porque as pessoas não amam a palavra. Porque pessoas são enganadas por certos grupos religiosos, e eles levam embora até as meias dos pés, os anéis dos dedos e tudo. Porque elas não entendem que nos foi dado crer e ser perseguido, porque elas nunca leram, tendo que comer o que beber estejais contentes, porque elas nunca aprenderam, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, porque elas nunca leram, a fé com piedade é muito ganho, mas a fé com materialismo não tem ganho nenhum. Nunca ouviram que aqueles que buscam riquezas buscam armadilhas no seu caminho, nunca aprenderam. Elas não buscam a Deus, elas buscam algo de Deus, e o resultado é que são enganados. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus envia a operação do erro para aqueles que não abraçam a verdade. Assim, é difícil ter compaixão de pessoas que são enganadas voluntariamente, não é? Elas não estão mandando buscar Deus. Eu quero uma cura, eu quero dinheiro, eu quero um casamento restaurado, eu quero isso, aqui. Não estão buscando o Senhor. E eles são enganadas por pessoas que têm uma grande capacidade psicológica, treinada em técnicas, não é? Para enganar, com muita mentira, com gente que dá testemunho falso, e ouve você lá e pega o teu número do CPF, qual é a tua doença? E vem e fala para o pastor, fala, tem alguém com essa doença aqui. Você cai em armadilhas, e vem o erro diante dos olhos, mas não crê. Não, tem uma bênção aqui, todo mundo está dizendo que tem uma bênção. Não conhecem a palavra de Deus. E permanecem em lugares assim. Oh, meus irmãos, eu espero que isso não soe horrível. Essa é uma demonstração da palavra de Deus para o nosso bem. Como nós vamos permanecer firmes sem a palavra de Deus? A Bíblia diz que Satanás e a operação da mentira, ela aumenta no final dos tempos. Ela tem aumentado muito. Se você não conhece a palavra de Deus, você vai ser levado na maré. Você vai se tornar uma voz nesses movimentos. E o resultado será triste para a tua alma. Mas se você é um crente em Jesus, firme-se na palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Conhecimento da verdade.
Se você não conhece, então a sua fé carece de substância. Se você não está enraizado, você é levado pelo mundo. Como eu mencionei, guerras, políticas, isso e aquilo, e direita e de esquerda. Conhecimento da verdade gera estabilidade em momentos de testes espirituais. Quando nós conhecemos as promessas de Deus, no momento de dificuldade material, nós estamos firmes. No momento de guerra e problemas, nós lembramos do que o Senhor determinou, que Ele já fez, nós estamos tranquilos e firmes. Nós temos algo que é como uma âncora em nós. Conhecimento das doutrinas nos permite manusear bem a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a Bíblia, melhor e com mais precisão nós somos capazes de interpretá-la. Quanto mais você conhece as doutrinas, as peças do quebra-cabeça, assim por dizer, estão conectadas, eu conheço essa doutrina, entendo como ela se liga com aquela, eu estou estudando a palavra de Deus, o discipulado, estou crescendo. Quanto mais você conhece, melhor você está em deixar que a Bíblia forme os teus valores. Mais do que só ficar como muitos evangélicos usando a Bíblia para validar a tua opinião. Há uma diferença muito grande em deixar que a Bíblia forme os teus valores e usar a Bíblia para validar a tua opinião. É isso que o meu evangélico faz hoje. Você quer isso, quer aquilo? Quero. Onde é que está? Aqui está dizendo, você vai ser cabeça, não cauda. Dá 1.000, você recebe 10.000. E Moisés isso, e Abraão aquilo, e Jacó. Buscar a Bíblia para validar, mais do que deixar que a Bíblia forme os teus valores. Você precisa conhecer as doutrinas para que ela forme os teus valores. Queridos irmãos, o conhecimento nos equipa a detectar e enfrentar o erro, porque muitos crentes genuínos não conseguem identificar o erro. Eles ficam sempre pensando, mas será? Mas são boas pessoas, mas que pessoa bacana. Ele falou algo que é verdade. Eles não conseguem discernir entre a verdade e a mentira misturada nesse barro, porque eles não conhecem a doutrina da fé. Ele falou algo que é verdadeiro, mas por trás tem mentira, isso não é bíblico, isso não é bíblico. A parte verdadeira foi para me atrair, para que eu seja levado pelo erro. Quando você conhece as doutrinas da fé, você aprende a encarar o erro, isso aqui não é bíblico, e a rejeitar o erro. E você permanece firme no teu posto, no Senhor. Quão vital é conhecer as doutrinas da fé. Você aprende a detectar o erro. E o conhecimento da verdade nos torna mais confiantes em nossa caminhada diária, não é? Quanto melhor nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós entendemos a nossa salvação, mais confiantes nós estamos como filhos de Deus. Assim, uma boa fundação das verdades espirituais serve para filtrar nossos temores, as superstições do homem, que é empacotado de muito emocionalismo para te prender. Você aprende a filtrar, desempacotar o emocionalismo, separar a verdade da emoção e ver isso aqui é bíblico? Não, então siga em frente, vai marchando, eu fico firme no Senhor. É só a Bíblia que causa isso em nós. Somente o conhecimento da verdade, da fé. Deixa eu me perguntar, a palavra de Deus, essa fundação da doutrina, é ela que silencia as vozes enganadoras e as sugestões do inimigo em nossa mente. Somente a palavra de Deus. Mas eu devo lhe perguntar, você já aprendeu os princípios elementares da fé? É necessário, querido, avançar no conhecimento da fé. Nós temos o nosso curso de discipulado. Todo domingo a palavra é exposta, versículo por versículo, as doutrinas são trazidas. Você toma nota, em casa você recapitula. Você conhece a verdade ou você entra, sai, já perdi, se torne um estudante da palavra de Deus. Muitas vezes nós nos acostumamos apenas a ouvir, dependendo do contexto evangélico onde nós crescemos, e a gente perde algum saco furado. Riqueza entra, mas sai. Dizem que o Brasil é um saco furado, não é? Tem tanta riqueza, mas não segura nada, não enriquece. Saco furado, só saindo da riqueza. Às vezes o crente é assim. Ele está diante da riqueza da palavra de Deus, é um saco furado, só ouve, sai. Semana que vem já esqueci. Qual foi a mensagem da semana passada mesmo? O que eu aprendi? Perdi. Não volto a pensar, não oro a respeito, não tomo nota, não ouço novamente. Estudar é diferente de ler a Bíblia. Nós devemos nos tornar estudantes. Você já aprendeu os princípios? Talvez isso soe negativo, espero que não. Isso é tão positivo, tão necessário. 3 elementos essenciais para a firmeza na fé: um coração encorajado e alegre.
um laço de amor sincero entre os irmãos, aquele amor da Bíblia que nós vimos, e estar fundado, enraizado no conhecimento da palavra de Deus. Quanto nós necessitamos disso, não é? Deixa-me terminar com esse tom aqui, Colossenses 2, esse versículo de número 2 e 3, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento da misericórdia de Deus e Pai e de Cristo, conhecimento do mistério, perdão. Qual é o mistério? É que Deus, Ele é um em 3 pessoas, esse é o mistério, mas não é um mistério oculto, é um mistério que foi revelado para nós. Agora, pastor, onde é que está tudo isso aqui? Qual é o armário? Onde é que estão essas coisas todas que eu preciso? Quero buscar todas elas. Versículo número 3. Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Oh, como é maravilhoso. Como é maravilhoso. Mantenha-se em Jesus Cristo. Não meramente nas doutrinas, na pessoa também. Seu amado, o amado de tua alma, ame-o, louve-o, pense nele, na sua palavra. Ao ler o que ele diz, observe a sua postura. Não se perca muitas vezes no contexto ali. O contexto é importante, não erre, mas tem que focar na pessoa do Senhor. Veja a brandura, veja o amor, veja a misericórdia, sendo contradito pelos pecadores, orando por eles. Permaneça em Cristo. Conheça mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele é o suprassumo, Ele é o resumo, Ele é a essência, o néctar de tudo que existe. Ele criou o universo. Tudo foi criado em referência a Ele, para Ele, por Ele e nele. A nossa fé, a nossa firmeza, a nossa alegria, nosso encorajamento é adquirido olhando para Ele na palavra, não misticamente. Conhecendo Suas palavras, Suas promessas, viva para Ele. Viva para Ele. Fale dEle. Represente a Ele. Seja um cristão no trabalho. Seja dEle, para Ele. Represente o teu Salvador. E vá a Ele diariamente. A cada dia. Volte-se a Ele, diga tudo para Ele. Como foi o teu dia, preste contas a Ele. Peça perdão pelas oportunidades perdidas, pelos pecados. Agradeça pela bênção. Cada dia se aproxime do teu Salvador. Jesus Cristo, Senhor, nele. Aqueles hereges estavam tentando colocar Cristo de lado, diminuí-lo e adicionar tantas outras coisas. Não, Cristo mais nada é igual a tudo. Coração encorajado e alegre em Cristo, Sua palavra. Amor verdadeiro, porque o Seu amor foi derramado em nossos corações. Conhecimento da verdade, Ele é a verdade, a Sua palavra é a verdade. Então, grandes bênçãos, grande firmeza. Essa é a palavra de Deus, queridos. Nós não precisamos de mais nada, nem de misticismo, nem de emocionalismo, nem coisas passageiras que não dão força e vigor para a segunda-feira. A palavra dá. Firme-se nela. O Senhor nos abençoe. Ele irá, se nós abraçarmos isso com fé.